Vamos lá, segunda semana, sexto ano. Então, a unidade temática aqui é lógicas da organização política. Objeto de conhecimento: Mediterrâneo como espaço de interação entre sociedades da Europa, África e do Oriente Médio. Então, uma coisa que a gente tem que ver é o que é o Oceano do Mediterrâneo, né? O que é o Mar Mediterrâneo? O Mar Mediterrâneo. A gente vê aqui onde fica. Então, o que acontece? Ó? O Mar Mediterrâneo é o mar que separa três continentes. Ó. Aqui está a Europa, aqui em cima, tá vendo? Vou colocar maior para você ver. Aqui tudo é Europa. Aqui é a África, que é a parte de baixo, aqui onde eu estou com a setinha. E aqui já é o Oriente Médio, que é a Ásia, tá? Então é o mar, ele chama Mediterrâneo, porque está no meio, está no ponto médio, né? Que é no meio de duas porções de terra, basicamente, né? Que é Europa e África. Então ele está no meio da Europa e da África, certo? E aqui já começa o Oriente Médio, ó, que é a parte da Ásia, tá bom? Então por isso que chama Mediterrâneo. Olha lá, habilidades. Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação e exclusão entre populações de diferentes tempos e espaço, descrever dinâmicas de circulação de pessoas, produtos, culturas no Mediterrâneo e seus significados. Então, essas habilidades é mais para o professor. Então, são as habilidades que você tem que desenvolver com o conteúdo dessa matéria. E é bem tranquilo, tá? O conteúdo aqui que a gente vai estudar hoje vai ser o quê? O Islã e sua expansão, Maomé e o monoteísmo, os muçulmanos na Península Ibérica, os muçulmanos na África. Então, o que é península? Primeira coisa. Tá vendo que tem uma porção de terra aqui, ó, onde eu estou circulando aqui, ó? Isso aqui é uma península, ó. Essa parte aqui, ó. Aqui está a Espanha e aqui está Portugal, ó, que está separadinho aqui, ó. O que é uma península? É uma porção de terra, tá vendo aqui, ó? Uma porçãozona de terra, rodeada pelo mar, ó. No caso aqui é o mar Mediterrâneo e o mar Atlântico, o Oceano Atlântico. E ele tem uma ligação com o continente, ó. Que é essa partezinha aqui, ó. Continente europeu, ó. Então essa partezinha. Então ele é rodeado pelo mar, tá vendo? Aqui, ó, tudo aqui tem mar, ó. Então isso é uma península. Se não tivesse essa ligação aqui onde eu tô com a setinha, seria uma ilha. Igual essas aqui, ó. Aqui é uma ilha, aqui é uma ilha. Aqui é outra península, ó, que é a Itália, tá vendo? Porque é uma porção de terra que entra para dentro do mar, ó. Só que ela tem uma ligaçãozinha aqui com o continente, ó. Aqui é uma ilha, aqui é outra ilha, tá vendo? Então, a península, quando você tem o mar rodeando, e tem uma ligaçãozinha de terra. Isso aí vocês aprendem também em geografia, tá? Interdisciplinaridade, sociologia. Então vamos lá. Surgimento e expansão do Islã. Uma coisa também que a gente deve salientar aqui, ó, reforçar. O Islã surge onde eu tô com a setinha aqui, ó, na direita aqui, ó, mais ou menos aqui. E ele começa a expandir aqui no norte da África e ele entra aqui na Península Ibérica, certo? Que é essa partezinha aqui, ó. Então os islâmicos, eles começam a influenciar os povos daqui, certo? E também começa a subir aqui, ó, nessa partezinha da Europa aqui, que a gente chama de Península Ibérica, tá? Então vamos lá. Caro estudante, nessa semana você irá aprender sobre o surgimento do islamismo, suas características, suas expressões e sua expansão pelo mundo. Com esse texto, você deverá ser capaz de identificar algumas características da religião islâmica, bem como sua história. Bons estudos. Então, a apresentação aqui, ó. Vou até grifar umas partezinhas, ó. Atualmente, o islamismo é a segunda maior religião do mundo. Então, ela é uma religião bem grande. Apesar que no Brasil a gente não tenha tantos adeptos, tá? Então, se você for colocar aqui, ó, islâmicos. Se você for pegar a palavrinha islâmicos, normalmente o que vai surgir é isso aqui, ó. Olha lá. São pessoas com turbantes, tá vendo? Com barba. Normalmente está ligado
as pessoas ligam a grupo terrorista, o que não é verdade, tá? São algumas pessoas só que são terroristas, que acabam tomando alguns países e tudo mais, só que é a minoria, tá? Então são pessoas que seguem um livro que chama Alcorão. É um livro que, entre aspas, é parecido com a Bíblia, tá? É um livro que tem um profeta, que é Maomé, e tem uns ensinamentos. Então, quando a gente coloca islâmicos aqui, normalmente tem essas coisas, tipo, o pessoal aqui carregando arma, ou se não em guerra e tudo mais. Só que os islâmicos, a grande parte deles não são assim, tá? Isso aqui são grupos que a gente chama de grupos extremistas, né? Então aqui tem até um mapinha aqui onde tem os países islâmicos, ó, essa parte preta, tá vendo? Onde a gente encontra a maior parte das pessoas que seguem o islamismo, ó. Querendo ou não, é a parte da expansão deles, ó. É nessa parte aqui, do norte da África, Oriente Médio, e alguns países aqui da Oceania. Aqui na América são bem poucos, tá? Bem poucos mesmo. É mais nessa parte do planeta aqui, ó. Norte da África e Oriente Médio. Que eles estão mais condensados ali, né? Que mais pessoas seguem o Islã. Então lá. Então, por diversos séculos, os seguidores dessas duas religiões viveram em conflito devido a diferenças em suas crenças e valores. Então, o cristianismo, né, que são os católicos, os evangélicos, eles sempre viveram uma questão de atrito, né? Por que que eles viveram a questão de atrito? Vou colocar aqui, ó, mapa Oriente Médio. Vou explicar para você o motivo aqui, ó. Vou pegar um mapinha. Pode ser esse aqui. Esse tá pequenininho, tá? Não dá para ver. Então, o que que acontece, ó? Isso aqui é o Oriente Médio. O Islã, ele nasce aqui, ó, em Meca, ó, onde eu tô com a setinha aqui, na Arábia Saudita. E ele começa a expandir aqui pelo mundo, certo? Daí o que que acontece? Tem um país aqui, ó, que na época não existia ainda, que é Israel. Israel, uma das cidades de Israel é Jerusalém. E o que acontece com Jerusalém? Jerusalém é uma terra que é sagrada tanto para os judeus, quanto para os islâmicos, quanto para os católicos. Porque é lá onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu e tudo mais. E para os judeus, onde os profetas do judaísmo, também os reis, tudo mais, as tribos de Israel, né, se fixaram. E para os islâmicos foi o Maomé também tinha peregrinado até lá. Então, esse território aqui que eu tô com a setinha é um território sagrado para as três religiões. Por isso que os cristãos, eles entraram em conflito com os islâmicos, justamente por causa dessa parte aqui que é a cidade de Jerusalém. Entretanto, eles possuíam mais em comum do que imaginamos, como, por exemplo, o fato de as duas serem monoteístas. O que é uma religião monoteísta? Que acredita em um único Deus. Então, por exemplo, se você for católico ou evangélica, o pastor ou o padre vai falar da existência de um único Deus que criou tudo, né? Então, isso chama monoteísmo, quando você tem um Deus só como crença. Descendem diretamente ou indiretamente do judaísmo e terem um livro sagrado e têm um livro sagrado e crerem em um profeta. Então, no caso aqui dos cristãos, a gente coloca Jesus Cristo e no Islã, o Maomé. O islamismo surge na Península Arábica. O que é Península Arábica? É essa parte de terra aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem mar aqui, mar. E aqui tem a porção zona de terra, ó. Então isso aqui é a Península Arábica. Aonde que surge o Islã? Em Meca, certo? Aqui, ó, nessa cidadezinha aqui, ó. Meca. Então lá, por volta do século VII, então século VII, quando começa e quando termina. Vamos lá. Século VII começa em 601, termina em 700, certo? Depois de Cristo.
depois de Cristo. O 7 começa e termina nessa datazinha então. Com Maomé. O termo Islã significa submissão, e seus seguidores são chamados de muçulmanos. Devido à sua origem, muitos confundem árabes com muçulmanos, mas precisamos diferenciá-los. Os árabes são descendentes dos semitas e compõem diversos povos com língua, escrita e outros costumes semelhantes. Já os muçulmanos não, não, desculpa, já os muçulmanos são seguidores do islamismo, sendo que existem países árabes em que a maioria da população não é muçulmana, e há países de maioria muçulmana que não são árabes. Então, árabes é quem mora nessa região aqui, ó, que a gente chama também de Arábia, que é toda essa região, ó, aqui, ó. Então, por exemplo, tem muçulmanos que moram no Irã, mas eles não são árabes. Árabes é quem mora nessa região aqui, ó, onde eu tô com uma setinha, principalmente aqui na Arábia Saudita. Maomé nasceu no ano de 571 no calendário cristão, na cidade de Medina. Então, Maomé, ó, ele nasceu aqui, ó, em Medina. Ficou órfão ainda criança e foi criado pelo seu tio, que o ensinou a trabalhar como comerciante de especiarias. Especiarias são temperos, tá? Cravo, canela, louro, os temperinhos que seus pais usam às vezes para cozinhar, você usa para comer e tal. Então ele vendia isso. Casou-se com Khadija, a viúva de um comerciante, e nesse contexto iniciou seus estudos religiosos. Apesar da predominância das religiões politeístas, são religiões que acreditam em vários deuses, Maomé passou a estudar judaísmo e cristianismo. Segundo as tradições do islamismo, por volta do século VII, Maomé teria tido visões do anjo Gabriel, que o revelava as palavras de Alá. Alá é Deus em árabe, tá? É a mesma coisa. Assim, Maomé teria reescrito as palavras de Deus segundo sua própria interpretação, que hoje é o livro sagrado muçulmano, que a gente chama de Corão ou Al-Corão. Então aqui, ó, vou colocar um Corão para você ver. Esse é o Corão. Aqui tem vários Corões. Olha lá. Tem alguns escritos mais antigos. Ó. Esse é o Corão. Ó. Tudo em, tudo em persa, né? Em letra árabe. Né? Na cidade de Meca, Maomé passa a converter vários seguidores ao islamismo e é perseguido por opositores de outras religiões. Quando é obrigado a voltar para Medina em 622 d.C. Essa migração ficou conhecida como Hégira e é considerado o marco inicial do calendário islâmico, certo? Então o que acontece? Em 622 começa o calendário islâmico. Então a gente tem que fazer uma continha para ver que ano que eles estão, ó. Quer ver? A gente pega aqui, ó, 2021 menos 622, certo? Isso vai dar igual a, deixa eu ver aqui, menos 600 dá 1400. 1400. Daí tem um a mais, ou se certinho dá 1400 certinho, só que tem um a mais, 1401, se eu não estou enganado. 1401. Eles estão no ano, hoje eles estão no ano 1401, segundo o calendário deles, tá? Ah, professor, eles estão atrasados. Não, não tem nada a ver com isso. Eles consideram o zero deles é no ano 622 depois de Cristo. O zero nosso é quando Jesus nasce, que é 622 anos atrás. Então, lá eles comemoram o ano 1401. Em 630 depois de Cristo, Maomé consegue tomar Meca com seu povo e o exército e espalhar ainda mais o islamismo pela região. Após sua morte em 632 d.C., os muçulmanos se dividiram em dois grandes grupos, os sunitas e os xiitas. Então, o que acontece? Depois que Maomé morre,
começou a existir dois grupos separados, que a gente chama de sunita e xiita. Os líderes religiosos passaram também a assumir lideranças políticas e se tornarem califas, sucessores de Maomé. Então, o califa é quem é o cara que sucede Maomé. E criaram diversos califados pelo mundo árabe, Europa, África e Ásia. Os seguidores do islamismo precisam seguir 5 pilares da religião: o credo, crer em Alá é o único Deus e Maomé é o profeta. Oração, orar 5 vezes ao dia para a cidade de Meca. Então, uma pessoa, por exemplo, que é muçulmana, ela tem que ver certinho qual que é a direção de Meca. Daí ela pega e faz sua oração em direção a Meca. Jejum, não comer nada durante o dia do mês do Ramadã, nome de um dos meses do calendário islâmico. Então, no Ramadã, eles, se eu não me engano, eles têm que fazer um jejum, alimentar só de pão e água. Caridade, ajudar aos mais necessitados, doando 2,5% de seus lucros pessoais. Eles têm que ajudar as pessoas pobres, né? E peregrinação, ir a Meca pelo menos uma vez na vida se tiver condições físicas e financeiras. Então, pelo menos uma vez na vida, eles têm que visitar a Meca. Então, são esses 5 pilares aqui, ó, que eles têm que realizar, né? O credo, oração, jejum, caridade e peregrinação. Através dessa filosofia, o islamismo se espalhou, levando a palavra de Alá para diversos lugares, chegando até mesmo a Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha. Nessa região, os muçulmanos permaneceram por 7 séculos, então eles ficaram 700 anos, e tiveram influências importantes para a cultura portuguesa e espanhola, como, por exemplo, a arquitetura, com seus ladrilhos coloridos, na alimentação e na ampliação do conhecimento da matemática, da astronomia e da medicina. Os muçulmanos difundiram a ideia de jihad pelo mundo, que significa espalhar as palavras de Alá para todos que desejam se converter. Mas, com o passar do tempo, esse termo passou a ser compreendido como guerra santa, que gerou diversos conflitos ao longo do tempo. Então, jihad, segundo o islamismo, é a mesma coisa dos jesuítas fizeram, por exemplo, pelo mundo, que era catequizar. Só que tem gente que traduz essa palavrinha aqui como uma guerra. Então, se você não é muçulmano, você deve ser obrigado a ser, ou deve ser obrigado a respeitar a religião. Daí, muitas vezes, eles cometem esses ataques terroristas, matam pessoas por causa disso, né? Por causa da religião. Isso a gente chama de extremismo, tá? Então, isso a gente chama de extremismo. Quando a pessoa trata a religião dela de uma forma muito extrema, né? Leva tudo ao pé da letra, muitas vezes, e acaba ferindo outras pessoas de alguma forma. A influência dos muçulmanos e dos árabes no mundo é enorme. Muitos dos escritos dos gregos e dos romanos foram guardados e até mesmo traduzidos para o árabe, e só depois foram traduzidos para outras línguas. Os algarismos que utilizamos na matemática são de origem árabe, pois eles conseguiam chegar a números muito grandes e muito pequenos, já que utilizavam o número zero para seus cálculos. A medicina também se desenvolveu através dos árabes, pois nos reinos cristãos não se podia utilizar os corpos para os estudos. Então, os árabes eles tiveram várias influências para a gente, tá? Então é muito importante a gente estudar a cultura e tudo mais deles, porque eles influenciaram principalmente os portugueses, né, que depois vieram aqui para o Brasil. Então é bem importante. Tanto é que se você for ver aqui, ó, a região da Espanha, que é o sul, né, que é Granada, Espanha, tem alguns palácios lá que parecem palácios árabes, tá? Aqui, ó. Isso aqui é arquitetura árabe, tá vendo? Só que tá na Espanha. E a Espanha é um país católico, ó. Essa arquitetura aqui, ó. Olha lá. Isso aqui é a parte do sul da Espanha, chama Granada. Aqui, ó. E boa parte da arquitetura árabe está presente lá ainda. Os cortiços, ó. Que eles faziam um couro, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Aqui, ó. É tudo arquitetura árabe. Os vilarejozinhos.
Então, vamos lá para os exercícios. Identifique uma relação entre as três religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. Uma relação? Elas são monoteitas, ou Isso, seja, crença de Deus. isso mesmo. Todas Acertei. elas são monoteístas, ou Acertei. seja, acreditam Ainda. em um único Deus. Deus. Isso mesmo. Acreditam em um Deus só. Perfeito. Tá, 2. Explique o que é Égira e o que ela representa para os muçulmanos. É considerado o marco inicial do calendário islâmico. Errei. Isso mesmo. Acertei. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui no texto, ó. Tá vendo? Essa Uhum. migração ficou conhecida como Égira, é considerado o marco inicial no calendário islâmico. Então, quando perseguido por opositores de outras religiões, quando é obrigado a voltar para Medina. Então, foi o quê? Ó? Foi Uhum. a fuga de Maomé de Não. Meca para Medina. Esse fato. Tá certo a sua resposta, tá? Uhum. Meca para Medina. Esse fato gerou o início do calendário muçulmano. O telefone tá lá em cima da cama. 3. Explica a diferença entre árabes e muçulmanos. E aí? Todo muçulmano com condições físicas e financeiras deve fazer pelo menos uma vez. Ó, pode fazer uma vez na vida. Isso. Não, Isso aí você está falando é sobre ir para Meca, né? eu Mas essa acho que é. resposta sua aí não está certa, não. Ó. Coloca assim, ó. Coloca assim, ó. O que é um árabe? Árabe é uma pessoa nascida na região arábica. Aqui, ó. E muçulmano? Seguidores do Islã. Vou colocar aqui, ó. Religião. Isso que você falou faz parte daquelas coisas que os islâmicos têm que fazer, que é pelo menos ir uma vez na vida para Meca, né? Só que aqui que está perguntando é qual que é a diferença. O que é um árabe e o que é um muçulmano? Um árabe é uma pessoa nascida na região arábica, e muçulmano é um seguidor do Islã, que tem a religião do Islã. Essa é a diferença. Entendeu certinho? Entende? Já escrevi. Já. Bacana. 4. Sobre os pilares do islamismo, responda. Então, os pilares do islamismo está aqui, ó, no texto, ó lá. Fé, adoração, jejum, caridade e peregrinação, ó. São os pilares, são 5 pilares. Todo muçulmano. Olha lá. Aí essa resposta que você deu aqui na 3 é o da 4, ó. Todo muçulmano é obrigado a ir para Meca? Justifique sua resposta. É a resposta que você deu na 3. O que você falou na 3? Todo muçulmano com condições físicas e financeiras deve fazer pelo menos uma vez no dia uma digestão. Gestão? Não. Todo muçulmano, uma vez na vida, deve ir para Meca. Então, ó, todo muçulmano, uma vez na vida, vou colocar até vírgula aqui, ó. Ao menos uma vez na vida, deve ir para a Meca se tiver condições físicas e financeiras. Certo?
Isso aqui faz parte dos pilares lá da religião deles. Quais as crenças que eles precisam seguir? Crer que Allah é o único Deus, Maomé e o profeta. Isso. Crer em Alá é o único Deus e que Maomé é o profeta. Tem um acentozinho no E, você viu? Maomé. Você fala Maomé. Então, ó, crer que Alá é o único Deus e que Maomé é o profeta. Isso mesmo, certinho. Eu vou até copiar aqui, ó, do seu. Vou até copiar isso aqui, ó. Você. Vou copiar aqui, ó. Deixa eu ver. Credo deles, né? E eu acho que tem 6 ainda. Vamos lá. Leia o texto. Os 3 gols marcados pela Rússia no segundo tempo, da goleada de 5-0 sobre a Arábia Saudita. E o gol do Uruguai para vencer o Egito de 1-0, sendo anotado aos 44 minutos do segundo tempo. Tem um ponto em comum: a queda física e o aumento da fragilidade defensiva dessas seleções no fim das partidas. O que poderia ser visto como simples coincidência, na verdade, é compreendido pelas estatísticas da primeira rodada da Copa do Mundo e por um fator externo pouco destacado na preparação para o torneio. O Ramadã, vivido pelas seleções predominantemente islâmicas entre os 16 de maio e 14 de junho. Explique por que o Ramadã poderia ter interferido no rendimento dos atletas. O que eles fazem no período do Ramadã, Larissa? Porque no mês de Ramadã é necessário não comer nada durante o dia. Isso. Diminuindo a capacidade física dos atletas muçulmanos. Perfeito. Ramadã. Os atletas estavam fazendo jejum. Devido a isso, não estavam em plenas condições físicas para o torneio. A resposta ficou até melhor que a minha. Muito bem, viu? Parabéns. Gostei bastante da resposta. Agora o 6, ó. O islamismo é a segunda maior religião do mundo e seus seguidores estão, em sua maioria, na Ásia, África e Europa. As influências dos muçulmanos e árabes no mundo são enormes. Cite 2 influências dos muçulmanos que interferiram diretamente no nosso cotidiano e na ciência. Tem 2 coisas, basicamente, né? O que você colocou aí? O que você colocou na resposta? Ou você não fez? Essa aí eu não respondi, não? Não? Eu vou colocar aqui, ó. Na matemática, a invenção do número 0. Certo? Vou colocar e na medicina, estudo do corpo humano. Coloquei 2 influências. Na matemática, a invenção do número 0. Na medicina, o estudo do corpo humano. Pronto. Certinho? Você entendeu a matéria? Tá com dúvida? Tem. Entendeu? Bacana. Se tiver dúvida também, você pode mandar lá no zap, tá? Se estiver fazendo o PET já,